E tinha um instrutor que ele procurava as horas de folga para ele pregar o evangelho. Estou falando do tempo do militarismo. Naquele tempo não se falava de evangelho com a Sim. liberdade com que a gente fala hoje. Certo. E uma das coisas que ele me ensinou, e eu nunca esqueci, que a fé, ela não é exercida verbalmente. Ela é exercida por meios que você tem que ter. Momento certo, o local certo, e você tem que ter uma iniciativa que tem que ter coragem. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre. Meu nome é Emerson Neri e eu estou sempre ao lado da minha princesa. Olá, pessoal, eu sou Elaine Neri, é um prazer estar aqui com vocês e hoje estamos na presença de um grande homem de Deus. Eita, paizão. É o paizão. É o paizão. Pastor Milton Rocha. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo respeito, acima de tudo pela admiração. E essa admiração, eu confesso para vocês, é recíproca. Amém. Amém. Eu tenho um recadinho para você. Oi, Emerson. Oi, pessoal de casa. Hoje eu vim falar da Rosilu. A Rosilu é uma marca de cosméticos. Nós temos duas linhas de perfume. O Estações, que ele é um perfume feminino, é uma fragrância floral, bem frutal, gourmandizada. E nós temos uma linha unissex, masculino e feminino, que é o Mergulhe. Ele é uma fragrância bem fresca. A durabilidade desses produtos é no mínimo de 8 horas. Para adquirir os nossos perfumes, utilize o QR Code que está na tela ou entre em nosso Instagram, o link está na bio. O Instagram é @userose.lo. Pessoal, já estamos de volta e nós estamos aqui fazendo esse conteúdo aqui na Tizan. Sem dúvida, o melhor lugar, o melhor preço-benefício de Alphaville. Vem para cá, vem gravar seu podcast aqui. O pessoal tá passando o @ aí, você entra em contato com eles. E que tem que fazer mais, Elaine? Tem que se inscrever no canal, dar um like aí nesse episódio e compartilhar com o maior número de pessoas. É verdade. Tem algumas histórias hoje. Pastor Milton é o pastor das histórias maravilhosas, da experiência, né? Hoje nós estamos com a voz da sabedoria aqui, então eu peço que você compartilhe aí esse link com o maior número de pessoas. Pastor Milton, mais uma vez um grande prazer estar com o senhor. Quando o senhor nasceu, da onde que era a tua família? Minha família era de Estância, uma cidadezinha próxima de Aracaju. Eita, tem praia boa lá ou não? Tem praias lindas, maravilhosas. Meus pais vieram para São Paulo e meu pai veio ser guarda civil porque a vida lá no sertão era muito difícil. E eu vim para São Paulo, eu tinha 2 anos e meio, meu irmão mais velho tinha 5 anos, e meu pai foi ser guarda civil, e quando eu tinha 2 anos e meio, meu pai faleceu. Nossa, tão rápido. Meu pai faleceu, segundo o documento médico, meu pai teria morrido de coisa simples, para nós nos dias de hoje, diabético. Meu Caramba. Deus. E naquele tempo não se tinha uns exames profundos para detectar esse tipo de saúde, mas está lá no documento médico. Meu pai morreu de uma coisa que hoje em dia é tratável, as pessoas Sim. têm a vida comum, natural, trabalhando, estudando, fazendo de tudo, e meu pai morreu. Tem até cirurgias que, por exemplo, a diabetes, assim, de tratamento, ela não tem cura, mas tem cirurgias que você praticamente elimina. Que nem eu fiz a cirurgia bariátrica, embora nem comente, agora pronto, o mundo inteiro está sabendo, né? Mas a redução do estômago, quando você tira ali porque a absorção do açúcar está na parte do fundo do estômago, né? Então, quando você faz o desvio, que é a técnica bypass, elimina e aí a pessoa praticamente zero. Nunca mais tomei remédio de diabetes. Quem fez essa cirurgia por conta de diabetes foi o Romário. Né? O Romário. O Romário fez por conta de diabetes. E aí, então, só tem mais um irmão só? Depois, minha mãe ficou viúva, e aí veio o segundo casamento. Eu tenho 2 irmãos do segundo casamento. Como é que é o nome da mãe? Minha mamãe chama-se Isabel Heitor Rocha Dias, já faleceu já faleceu em também. 2011. Certo. Faleceu.
Pastor, e aí, veio para São Paulo? Em que momento você conheceu a maravilhosa, a esplendorosa, a primeira-dama, Meu irmão, missionária foi Rita? uma coisa linda. Irmã do Coque. Irmã do Coque. Essa... Eu tava Beijão, ó. Beijão, missionário. Te amo. É. Eu estava servindo o exército na Brigada Paraquedista no Rio, mas nós morávamos em São Paulo. E aí eu fui para a Brigada Paraquedista, e foi até uma articulação, foi de Deus essa providência. Morávamos vizinho nosso, um coronel do exército, e minha mãe era amicíssima da esposa desse coronel, a ponto de minha mãe ir na casa... tocar a campainha, ia na casa dela, tomava um chá e comia bolo e tal. Outro dia ela vinha na casa da minha mãe. Ô, amiga, tô sem ter o que fazer, não tenho com quem conversar, faz um bolo. E essas amizades todas. E meu irmão mais velho, ele serviu aqui no Ibirapuera. E ele só trazia notícias ruins do exército. Aí não, né, A pastor? hierarquia, a disciplina e roupa suja, porque ele era muito humilhado, sargentos eram muito rigorosos, os oficiais eram super demais rigorosos. Ele só trazia notícias ruins do exército. E quando eu descobri a escola de paraquedista no Rio de Janeiro, primeira estratégia, não falar para minha mãe. Porque senão ela ia achar. Ela ia correr na vizinha negativa, e ia estragar os meus sonhos, entendeu? Então, nós viajamos no dia 7 de janeiro de 1967. Minha mãe só ficou sabendo disso no dia 6. Ué, você está arrumando as malas? Que isso? Você vai viajar? Ah, mãe, esqueci de falar para a senhora. Eu vou servir o exército. Mas você vai servir o exército e você não me fala nada? E para que arrumar as malas? Mãe, eu vou para o Rio de Janeiro. Ah, não, eu vou. Mãe, você não vai em lugar nenhum. Já cortei a conversa. Mãe, a senhora não vai em lugar nenhum. Mãe, eu sou homem, eu cresci. Mamãe, deixa eu viver minha vida. Eu vou para a escola de paraquedista. Nossa, ainda piorou. Não, perdão. Eu, no meu íntimo, eu só falava assim, eu pensava comigo, minha mãe não pode saber para onde eu vou, ela só vai saber que eu vou para o Rio de Janeiro. Mãe, eu vou para o Rio de Janeiro. Quem sabe lá o exército seja diferente daqui? Não sei. Mãe, tem exército no Brasil inteiro. Somente o meu irmão mais velho ficou sabendo, mas ele sabia. Não fale para a mãe porque ela vai correr no vizinho e vai estragar meus sonhos. E o Hérito então falou, não, mano, fica tranquilo. Chegando lá, olha a estratégia. Meios de comunicação, 1967. Carta no correio. Sim. Primeira coisa. Mãe, aqui, mãe, porque meu irmão falava da comida, reclamava demais da comida. Primeira coisa, mãe, aqui é um restaurante, é uma empresa contratada pelo exército. Mãe, a comida aqui é ótima, só não é melhor do que a da senhora. Mas muito bom, muito. Mandei essa carta, falei, bom, se minha mãe chegou a pensar alguma coisa, ela já sabe que aqui eu estou comendo bem. Na outra semana, mãe, aqui, quando começar a vida militar de verdade, porque ainda não começou, vai começar dia tal, eu marquei o dia lá. Eu falei, ali, mãe, a gente entrega as roupas sujas. À noite a gente põe numa sacola e lá tem uma etiqueta, a gente escreve o nome da gente. No dia seguinte de manhã, a gente vai lá, a sacola está lá, a roupa lavada e passada. Mãe, a vida aqui no exército é completamente diferente. Sem que ela soubesse que eu estava na escola de paraquedista. Mas para ela, o que o Hérito falava mal, eu só falava bem. Embora a vida era igualzinha de São Paulo. Não tinha diferença nenhuma, mas eu queria realizar meu sonho. E aí passaram-se 4 meses, eu nunca esqueci. A carta demorava em média, naquele tempo, 1 semana, do Rio para São Paulo. E aí quando foi com 10 dias, eu mandei, semana que vem, vida militar ótima, semana que vem os primeiros saltos. E minha mãe não entendeu nada. Quando o Hérito chegou de noite, ô Hérito, o Milton mandou essa carta aí, o que quer dizer isso? Aí que o Hérito viu que eu já estava confessando, amanhã os primeiros saltos, então o Hérito já viu que não tinha mais problema. Falou, mãe, o Milton, eu fiquei sabendo que o Milton está na escola de paraquedista no Rio de Janeiro. Aí
Então, dia 1º de maio, o Milton vai saltar pela primeira vez. Aí a mãe teve um infarto em casa. Minha mãe sempre foi católica, aí foi acender vela. Sei lá para quem que ela acendeu vela. Foi acender vela para me proteger, para me guardar e tudo. E eu fiquei no Rio de Janeiro. Teve o dia da brevetação, minha mãe foi para o Rio de Janeiro. Eu tinha um tio, o irmão mais velho da minha mãe, morava lá no Rio de Janeiro. Ela foi uns dias antes, ficou hospedada no apartamento do meu tio, em Copacabana. E aí, no dia da brevetação, eles vieram para Marechal Hermes, e aí teve aqueles aviões, todo mundo saltando de paraquedas. Depois a gente vinha para o local marcado, né? Sim. Aí cada um encontrava com o seu padrinho, com a sua madrinha. Aí encontrei com a minha mãe, e ela coloca a boina vermelha, aí coloca o brevê no peito, uma festa linda. E ela, meu filho, corajoso, meu filho, eu fiquei muito alegre de ver você saltando lá de cima e tal, aquela alegria toda. Ela dava uns tapinhas assim, me falava, não gosto de você não, você mentiu para mim. Eu falei, não, mãe, eu não menti. Eu só escondi a verdade. É diferente, mas a senhora viu aqui, ó. Valeu a pena. Falei, e aí eu brinquei com ela, né? Aqui a comida é boa, tem um restaurante, aqui tem lavanderia para lavar a roupa da gente. Tá? Ela não foi lá no quartel, ali, estava só no campo, Marechal Hermes, onde a gente saltava, né? Então, mas para ela a comida lá era boa, a roupa eu não lavava a roupa e tudo. Só depois que eu voltei para São Paulo foi que ela ficou sabendo da verdade. Mas eu vim fazer um passeio com autorização do meu comandante, porque ele me deu uma semana, sábado e domingo, e mais um dia de folga. Então eu vim para São Paulo, foi a primeira vez, eu saí em janeiro, e eu voltando, se eu não me engano, era setembro. E aí foi um pouquinho depois, porque teve o desfile do 17 de setembro, na semana seguinte o comandante me liberou. E aí eu estava conversando com a minha mãe, um sábado de manhã, no café da manhã, e eu conversando e mostrando as fotos de paraquedismo, de avião e tudo, né? E ela falou, Milton, o Wellington está namorando uma moça de família evangélica. Milton, ela é bonita. A família de crente é uma família linda. Mas, Milton, você que anda namorando as meninas, mas isso é a invenção da minha mãe. Você que anda por esse mundo solto, namorando todas as meninas, você só vai saber o que é uma menina bonita o dia que você conhecer a irmã da namorada do Wellington. Aquilo é uma menina bonita. Nisso, meu irmão levanta, passa pela cozinha, estava indo tomar banho. E aí ele viu as fotos e falou, Milton, separa umas fotos aí de paraquedismo que eu vou levar para o meu sogro ver. E eu pensei comigo, que conversa fiada. Separa umas fotos, eu vou levar para o meu sogro ver. O certo era ele dizer, vou levar para a família da minha namorada ver, né? Ou te levar lá para mostrar as fotos. Minha mãe tinha acabado de falar, você só vai saber o que é uma menina bonita quando você conhecer a irmã da namorada do Wellington. Então eu estava conversando com a minha mãe e eu estou pensando, ele vai mostrar para o sogro, com certeza ele vai mostrar para a sogra, com certeza ele vai mostrar para a namorada e a cunhadinha com certeza vai ver também. Aí eu contei 24 fotos de paraquedismo, onde o paraquedista não aparece, aparece uma formiguinha. O avião é enorme, o paraquedas é enorme. E aí eu peguei 3 fotos, só o paraquedista. De close. De close. Para ver a feição do menino. E naquela, cabelinho americano, raspadinho, cabelinho caído na testa e tal. Falei, essa daqui é a isca. Aí eu contei, 24, 25, 26, 27. Peguei e coloquei no envelope. Meu irmão chegou e falou, e aí, meu, como é que tá a vida? Eu falei, irmão, lá a vida é outra coisa, rapaz. Lá você tem restaurante, você come gostoso, lá você tem lavanderia, só para deixar minha mãe confortável. Porque para minha mãe, exército era um negócio de escravidão. Então eu quis mostrar para minha mãe que no Rio de Janeiro era diferente. Mas só na conversa. Mas o importante é que ela acreditou. E aí ele tomou café e tal, já separou as fotos, falei, ó, tá aqui. E ele saiu, mãe, eu estou indo para casa da namorada. Pegou o envelope e foi embora. À noite, de saída, foi
umas voltas com os amigos que eu deixei ali no bairro e tal. De noite ele volta, falou, Milton, o envelope de fotos está aí. Não falou nada. Não falou quem viu, quem deixou de ver, se alguém elogiou. Eu falei, tá bom. E aí, estava jantando com a minha mãe, conversando mais um pouquinho de história, aí eu pego, tiro as fotos do envelope. Só procurei as 3. Só tinha 2. Tinha as 24 sobre avião e paraquedas, mas as 3, aquela que eu chamei de isca, sumiu. Mordeu. E aí, quando foi no domingo à noite, eu estava me despedindo da minha mãe, meu irmão estava indo para a igreja e tal. E aí ele falou, ô, mas você já está indo? Eu falei, estou indo embora, é tudo, mas eu volto em novembro. Ô, Wellington, fala para sua cunhada que aquela foto que ela pegou é porque ela tem bom gosto. Fala para ela que em dezembro eu dou baixa, eu venho para São Paulo e eu vou pedir ela em namoro. E eu vou dar uma foto de presente, ela não vai mais precisar roubar foto minha. Isso eu nem tinha visto ela. Nunca tinha visto. Só tava na informação da mãe. Só naquelas palavras. Você só vai saber o que é uma menina bonita quando você conhecer a irmã da namorada do Wellington. E isso ficou na minha cabeça. O Wellington, meu irmão, chegou na casa da namorada, fez um escândalo com a cunhadinha. Cadê a foto do meu irmão? Cadê a foto do meu irmão? Sei lá, da foto do seu irmão. Rita, você está brincando com coisa séria. Você não sabe quem é meu irmão. Bom, então me fala aí, porque vou te falar a verdade. Eu peguei a foto. O cara é bonito. Agora você vai falar das qualidades dele, vai ajudar na beleza que ele já tem e eu vou namorar de verdade. E foi um escândalo, briga vai, briga vem. Ele falou, Wellington, fala para o seu irmão que eu gostei muito dele. E a foto dele está comigo e ninguém tira. E ali, irmão, já começou o namoro. Quando eu voltei em dezembro, 2 semanas depois, nós fomos para casa da namorada do meu irmão, porque ele estaria ficando noivo. E lá eu levei uma máquina fotográfica, aí conheci a Rita. A Rita, meu irmão, meu Deus do céu. Linda como é hoje. Linda como é até hoje. E aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, aquele sorriso está guardado até hoje. E os crentes não têm o costume de fechar os olhos para orar? Eu não era crente. E a Rita orava, fechava um olho e outro abrindo, e eu só clec, clec, clec. Parecia criança na hora antes de comer, né? Um olho na coxinha, outro... E ali começou a nossa história. Foi já uma são coisa quantos linda. anos de casado? 54 de casado e um de namoro e de noivado, 55. 55 anos. 55 Meu Deus, uma anos. vida. Que coisa 3 linda. filhos, 6 netos. Cada filho me deu um casal de neto. A Marli me deu um casal de neto, a Elaine me deu um casal de neto e o Milton Júnior me deu um casal de neto. Miltinho, tô com saudade dele. Tá. Tive pouco contato com ele. Gente boa demais. Deus está preparando ele. É isso aí. Deus está preparando. Pastor, quando eu falo pastor, automaticamente vem assim a pergunta: o senhor já liderou igrejas? Já esteve à frente de igrejas? Já estive nos tempos em que se falava. Hoje se fala de Brás. Naqueles tempos se falava Assembleia de Deus do Brás. Era assim que se tratava a igreja. Ministério. E quais foram esses locais que o senhor passou? Olha, a minha vida inteira foi na igreja do Rio Pequeno, onde eu aceitei Jesus, que na verdade eu não estava envolvido com o programa literário da Bíblia. Eu estava envolvido com a Rita. Certo. Eu estava me preparando para eu me batizar e o meu batismo era para eu casar com a Rita, porque a Rita falava, Milton, eu só me caso com você se você virar crente. E você, para virar crente, você tem que se batizar. Então, eu posso só interromper um pouquinho? Com certeza. O senhor usou uma foto de isca. Usei uma foto de isca. E Deus usou a Rita de isca. De isca. Foi uma isca brilhante. Eu visguei e não soltei mais até hoje.
E tem uma coisa engraçada nessa passagem. Eu trabalhava numa empresa, Certo. e essa empresa teve alguma coisa muito importante que levou todo mundo para ceiar, para tomar hóstia, na igreja Catedral da Sé. E eu estava me preparando para o batismo. E eu, como iniciante naquela empresa, onde eu sabia que eu ia fazer o meu futuro, falei, se eu participar dessa ceia, meu batismo nas águas vai por água abaixo. E tinha um instrutor que ele procurava as horas de folga para ele pregar o evangelho. Estou falando do tempo do militarismo. Naquele tempo não se falava do evangelho com a liberdade com que a gente fala hoje. Certo. E uma das coisas que ele me ensinou, e eu nunca esqueci, que a fé, ela não é exercida verbalmente. Ela é exercida por meios que você tem que ter. Momento certo, o local certo, e você tem que ter uma iniciativa que tem que ter coragem. E ali eu estava diante daquilo, e eu falei, e os padres eram diáconos, estudantes, e eles vinham naquele tempo, eles vinham com as bandejas, e vinham servindo a hóstia. Naquele tempo eles colocavam a hóstia na boca das pessoas, né? Eu falei, eu não vou participar disso, porque isso daí contraria os meus princípios, eu vou perder meu batismo nas águas e a minha escolinha e o meu namoro com aquela menina está em jogo. E eu lembrei da pregação, olha, fé tem momento, tem local, você tem que ter atitude e essa atitude tem que ter coragem. Aí eu me balancei e alguém responsável naquela coluna falou, olha, você está se mexendo. Eu falei, olha, eu estou passando mal e eu estou com medo de cair aqui e passar vergonha. E essa pessoa não tinha autorização para me tirar. Ele foi buscar de um superior autorização. E aquele também não tinha, ele foi buscar de um outro superior. E o outro superior, tira esse candidato daqui o mais rápido possível. Tinha todas as autoridades presentes. Ia pegar mal. Ia ficar mal. E eles me tiraram. E eles me levaram para o banheiro. Então um pegou de um lado, o outro pegou do outro. Eu falei, bom, já que eu estou passando mal, não vou nem andar. Eu deixei que eles me arrastassem. Fingi de desmaiado. E eles me levaram para o banheiro. E no banheiro eu me debrucei sobre a pia e fiquei ali como se eu estava mesmo passando mal. E aí, do meu lado direito, eu vi um que era como se fosse gerente. Certo. E ele começou a levantar a mão meio com medo de alguma coisa, mas eu ouvi a conversa dele. Ele, Jesus, muito obrigado, eu não podia participar da hóstia, porque é contra os meus costumes na minha igreja. Eu falei, minha atitude salvou daqui. Olha só, mais um que pegou 2. Aí, o gerente maior, que era supervisor, do outro lado, levantou a mão bem alto. Ele falou, Jesus, obrigado por você receber o meu jejum e da minha esposa por 30 dias. Eu te pedi um advogado para o Senhor me livrar, porque eu não podia participar do banquete do rei. E está aqui. Graças a Deus eu estou livre. Eu falei, livrei 2. Eu me livrei 2. Aí eu virei para os 2 e falei, olha gente, eu não estou passando mal não. Eu também não posso participar desse banquete não, porque eu vou descer as águas a semana que vem. Aí fizeram uma oração, pegaram na minha mão. Esse supervisor que pegou na minha mão, teria pedido um advogado, ele levantou na minha mão e falou, olha, o Senhor te usou como meu advogado, que só seja advogado eternamente. Meu Deus. Sério, pastor? Foi uma profecia de Deus daquele homem. 12 anos depois eu entrei na faculdade de Direito. Meu Deus, essa eu não sabia, inédita para mim. Meu Deus. Foi uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Deus honrou a sua fé. E aí Como é que é? Eu quero que você repita lá, a fé.
A fé, você exerce a fé, ela é exercida no momento em que você está em dificuldade, você tem que tomar atitude, e essa atitude tem que ser exercida com muita coragem. Essa é o exercício da fé. E aí, quando ele me pregou sobre isso, ele falou sobre Daniel na cova dos leões. Saiu aquela ordem do rei que ninguém poderia se curvar diante de qualquer outro Deus. E Daniel, no quarto dele, ele deixava a janela aberta porque ele estaria sempre de frente para Jerusalém, para Israel. E ele orava 3 vezes ao dia, orando ali, sabendo que ele corria risco de vida. Mas ele nunca deixou de orar ao Deus de Israel. Meu Deus do céu. É por isso que esse episódio chama o exercício da fé. Olha, disso, já tem o tema aí. Anotaram, meninos? É por isso, é isso aí. Que bênção, pastor. E aí conseguiu batizar. Porque saiu todo mundo participou daquela consagração católica sim. e tal, e nós ficamos fora. Quando deu lá a ordem para se retirar, para ir para os veículos da empresa, que seriam levados de volta para a empresa, aí nós saímos, entramos nos ônibus e fomos de volta para a empresa, mas nós não participamos do banquete do rei. Certo. E aí conseguiu batizar lá na igreja. Me batizei, a Rita ficou muito feliz, aí pedi um noivado, e logo em seguida veio o casamento, a coisa integrante, que a Rita se lastima até hoje. Ela era menor de idade. Eita. Os pais tiveram que ir no cartório assinar a autorização do casamento. A Rita tinha 17 anos. Começou a namorar com 16, com 17 eu pedi ela em casamento. O senhor José falou, mas ela é menina, ela é menor de idade. Eu falei, eu já tenho os documentos tudo pronto. É só o senhor assinar e ir lá em cartório e assinar na frente lá do cartório e a gente casa. E o senhor José foi e nós casamos. É isso aí. Isso aí. Pastor, e aí então aí o senhor se batiza, tem esse encontro com Cristo, já tem essa experiência, né? Porque foi um pedido do senhor que foi atendido e ainda livrou mais 2 amigos lá. E aí você foi desenvolvendo lá na igreja. Passou aí, por todos os cargos. Passei. Então, na verdade, a igreja onde eu me converti, onde eu aceitei Jesus, a igreja do Rio Pequeno. Certo. Alguns pastores... É um bairro perto do Butantã ali, não Fica no bairro do Fica Butantã. no Butantã, eu conheço. E aí tinha outros pastores, pastor Candelório foi quem fez o meu casamento, depois do Candelório veio um outro pastor, depois veio um terceiro, aí veio o Antônio de Levas. O Antônio de Levas, fiquei lá com ele 25 anos. Nunca me consagrou a nada. Nunca me consagrou a nada. Por alguns motivos internos, Sim. alheios à minha vontade, ele não quis me consagrar. Aí eu fui convidado para ir para uma outra igreja, eu fui convidado para só fazer uma visita, certo. Mas era do Ministério do Brás também. E de lá eu não saí nunca mais. E aonde era? Vila Hamburguesa. Vila Hamburguesa. Vila Hamburguesa, que alguns anos depois eu viria a ser pastor dessa igreja. Eita. E aí teve alguma coisa que te marcou nesse período que você foi pastor na Vila Hamburguesa? Teve um período, tinha um rapazinho nordestino, só faltou eu perguntar para ele se ele era de Aracaju, ou de Estância, ou do Buqui. Mas devia ser lá da minha terra. E um rapazinho chamado Eduardo, e ele gostava de me trazer as notícias que aconteciam na igreja. E as pessoas não gostavam, porque ele me trazia a verdade. Ou, sem maquiar. Ou certas ou não certas, mas ele me trazia como elas aconteciam. E eu, como pastor, devia tomar essa providência. Ele só me trazia as notícias. E eu via que ele era bem indiscriminado lá. Discriminavam ele demais lá por causa disso. E aí, o que eu fiz? Eu orei, consultei mais alguém e falou, ele vai ser diácono. Consagrei ele a diácono. E aí eu falei para a igreja, falei, tá vendo esse rapaz aqui, ó?
o Eduardo está consagrado a diácono e a partir de hoje, para falar comigo, primeiro tem que falar com o Eduardo. Olha, foi uma bênção, foi uma realização de calmaria naquela igreja, foi uma coisa mais linda da minha vida. E passado alguns anos, nasceu a AD Alfa, eu vim para a AD Alfa. Sim. E em novembro do ano passado, o pastor Jairo me leva, eu era evangelista, documentado. Uhum. O pastor Jairo me leva lá para a Adebrais para me consagrar a pastor. E lá, entre as multidões se acomodando, se encontrando, Cheio, tá vendo a árvore de Natal? Vamos nos encontrar lá, que é o pastor Dalton. Certo. Ele que tinha as fichas, porque ele é secretário daqui da AD Alfa, né? Uhum. Aí nos encontramos ali. O Eduardo, homem que eu não vi há 19 anos, ele passa, pastor Milton, que satisfação. Estou vendo que o senhor está com a ficha, aí o senhor vai ser consagrado, né? Vem comigo. E aí ele me tirou, e eu estava no meio das pessoas, dos irmãos da AD Alfa. Ele me tira dali com uma certa autoridade. Eu pensei que eu só ia dar uma curta atenção para ele. Ele me levou ali diante do altar, onde são chamados os candidatos e tem que subir no púlpito para ser consagrado, né? Uhum. Aí o pastor que seleciona ali os candidatos falou, Eduardo, esse senhor não pode subir agora está subindo os evangelistas. A ficha dele é branca, ele é candidato a pastor. É isso, meu irmão? Falei, exatamente. Ele falou, então você fica aqui. Falei, Eduardo, eu tenho um probleminha no joelho, eu tenho prótese no joelho. Você me arruma uma cadeira? Na mesma hora ele arrumou uma cadeira e ele ficou do lado do pastor que seleciona os candidatos, conferindo as fichas. Ele ficou ali do lado. Daí um pouquinho ele falou para mim assim, Pastor Milton, eu vou buscar uma água para o senhor. E aí eu falei para o pastor que estava ali selecionando os candidatos. Falei, pastor, quem é esse rapaz que tem essa autoridade de me trazer aqui e me segurar aqui? E ele fala para o senhor que eu vou ser o primeiro candidato a pastor a subir no púlpito. Ele falou, ele é presbítero e é funcionário da Adebrais, secretário direto do bispo Samuel Ferreira. Você quer arrumar encrenca com o bispo? Fala não para esse menino. Ele fez um bom trabalho lá atrás com o senhor, né? Foi um servo fiel. E para subir no púlpito honra tem Deus 3 degraus. Ele segurou na minha mão e me ajudou a subir os 3 degraus. Falou, pastor, daqui para lá é o Senhor e Deus. Pastor, eu fiquei tão honrado naquele momento de ser o primeiro que eu subi com a Bíblia na mão, assim, ó. Fui até do lado de lá, porque eu era o primeiro, então tinha que deixar o espaço daqui vazio. Sim. E eu fui até lá com a Bíblia no alto, glorificando a Deus, porque naqueles tempos, há 19 anos atrás, eu consagrei o Eduardo a diácono. Agora ele me leva para ser pastor e segura na minha mão para eu subir aqueles 3 degraus e me colocar no púlpito. Princípio de honra, né? Honra. Dos dois lados, porque o senhor também honrou a vida dele, consagrando ele a diácono por ser um servo fiel, não por trazer histórias para o senhor, não, mas o senhor via talvez a preocupação dele na questão organizacional ali, do senhor estar com as informações corretas para tomar as decisões. Então ele te honrou, o senhor honrou ele, né, com essa consagração, e tempos depois... Olha a posição de destaque que o Eduardo conseguiu também, presbítero Eduardo, né? E conseguir te e é funcionário registrado na Adebrais e secretário direto do bispo Samuel Ferreira. Glória a Deus. Enquanto o senhor toma uma aguinha, eu tenho um recadinho aqui para você. Pessoal, eu tô aqui hoje para falar da KLFlex para vocês. Eles trabalham com energias japonesas exclusivas como o Fi-Power, o Ion Balls e o MFP. E é uma tecnologia capaz de cuidar de todo o seu corpo. E eles têm diversos produtos, desde o bracelete até os colchões. Mas, principalmente, um dos produtos que fez a nossa vida ser transformada foi o purificador de água. Procura o Kleber e procura a Luciana. O QR Code vai estar na tela aí para você. É isso aí, Emerson. Estamos aqui mais uma vez para falar de um outro produto que a Moriá também trabalha, que são as caixas para Santa Ceia. Nós somos os maiores fornecedores do Brasil para caixas para Santa Ceia. Você que é envasador e está precisando de material para acomodar a sua Santa Ceia, fale conosco, tá?
Aqui, ó, você tem uma caixa que comporta todos os tipos de suporte vendido no mercado para transportar a sua Santa Ceia. Nós temos também as caixas coletoras para você enviar via Sedex para todo o Brasil, que acomoda mais de 10 caixas. Nós temos as caixas personalizadas também. Coloque aqui o seu logo, a sua marca, tá bom? Escaneie o QR Code que vai aparecer na tela. Teremos um enorme prazer em te atender. Já estamos de volta. Eita, Elaine. Tem história, hein? Pastor Milton aqui tinha que ser um podcast igual do Vilela lá, ficar 5 horas lá contando história. Lá, que é gostoso demais. Cada história que o pastor Milton, se você prestar bem atenção, você que está assistindo, cada história que o pastor Milton conta tem 3 pregações dentro. Sempre tem uma chave. Ele já falou, ó, sobre fé, Já falou sobre honra. E são histórias, eu não sei, pastor, Deus usa muito o senhor. É a percepção que eu tenho, assim, comigo, sabe? Deus usa muito o senhor com uma história. Eu não sei se isso, em certo ponto, é proposital, ou se o senhor conta sem intenção, mas cada vez que o senhor conta uma história, ele deixa um leque de pregações para mim. Ele deixa um leque de histórias para mim. Não é proposital, é a minha história de vida. É a minha história de vida. Desde que eu conheci a Rita, eu fui para a igreja e eu cheguei do Rio de Janeiro em dezembro de 1967. Em abril de 1968, eu estava ingressando na Polícia Militar. Uhum. No final de 1968, começo de 1969, eu já estava fazendo a escolinha para batismo. Engraçado, naquele tempo, tinha que fazer 3 meses de escolinha para poder descer as águas. Certo. Só eu tive que fazer 6 meses de escolinha. Foi mais difícil. Pastor, o senhor uma vez me contou uma história que me marcou muito. Ela é mais uma daquelas histórias que deixam 5 pregações para mim, assim. Foi de uma situação que te foi apresentada, você não era especialista, mas Deus te deu uma estratégia. Eu queria que o senhor compartilhasse isso com a gente. Você está falando da irmã Júlia. Exatamente. O caso da irmã Júlia, eu estava na igreja do Rio Pequeno, onde eu fiquei 25 anos como membro. Certo. Eu era, hoje se fala líder. Lá no Rio Pequeno, naquela época, naqueles anos, se falava presidente de mocidade. Eu era presidente de mocidade, então eu conhecia toda a rapaziada. Uhum. Eu era o líder do Reage. Eu era o líder do Reage. E eu trabalhava à noite, era uma noite sim, uma noite não. Não tinha Dia dos Pais, não tinha Dia das Mães, Natal, Ano Novo, Carnaval, não tinha data festiva, era uma noite sim, uma noite não. Uma noite sim, uma noite não. E uma certa vez eu estou saía às 6 horas da manhã, e eu tinha que pegar, eu morava no quilômetro 17 da Raposo Tavares, Jardim São Jorge. E eu pegava a Raposo Tavares, caminho direto para ir para minha casa. E um certo dia, não sei porquê, eu desviei, peguei uma rua, não a rua da igreja do Rio Pequeno, mas 2 quarteirões depois era uma rua que eu passei lá na estrada do Rio Pequeno. Não sei o que deu na minha cabeça. Trabalhava à noite, eu corria para casa, tomar um banho e dormir, tomava um cafezinho da manhã e ia dormir. Naquele dia eu desviei. Encontrei uma das filhas da irmã Júlia. Irmão Milton, olha, que bom que o senhor veio aqui. Minha mãe está aflita, minha mãe precisa falar com o senhor. Ela subiu no meu carro, era pertinho, 2 quarteirões dali, estava na casa da irmã Júlia. Eu fui lá, ela falou, irmão Milton, eu preciso falar para o senhor. Eu estou com um problema aqui nessa casa e eu oro de madrugada e Jesus me mostra o senhor trabalhando aqui. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, olha, no passado, quando meu marido morreu, ele me deixou essa propriedade, é um terreno e uma casinha bem simples. Aí veio uma empresa, construtora civil,
e viu que a documentação estava em ordem, e ela me fez uma proposta. Falou, a senhora doa metade desse terreno e a gente constrói aqui 2 sobrados. Um fica para a senhora e o outro fica para a empresa. Tudo documentado. E fizeram os 2 sobrados, germinados. 2 sobrados, lindo. Irmão, pensa num sobrado bonito. Fizeram 2 germinados. E como o terreno era caído para os fundos, eles fizeram até a garagem, plano normal. E essa caída para os fundos, eles fizeram uma parede muito bem feita aqui e fizeram nos 2 sobrados. Fizeram uma casa nos fundos. Então a irmã Júlia morava no sobrado e na casa de baixo moravam os filhos. Mas no sobrado mesmo também tinha outras filhas que moravam com ela. Tudo feito por Deus, tudo abençoado. Falei, mas irmã, por que a senhora me chama aqui? Falou, a vizinha, o banheiro da casa de baixo, vez ou outra entope. Vez ou outra entope. Aí ela chamou uma empresa especializada para descobrir por que o banheiro dela, da casa de baixo, entope e o meu nunca deu problema. Aí vieram, quebraram o banheiro da casa de baixo, da vizinha, e descobriram que a casa de baixo, que era das filhas da irmã Júlia, o encanamento não ia pelo corredor da casa. Ele ia desembocar no banheiro da casa da vizinha. E ali dava excesso. Sim. De vazão. E ali dava entupimento. A mulher, o que a mulher fez? A vizinha. Ela mandou entupir. E ela foi lá e falou, olha, todos os aborrecimentos desses 5 anos agora foi descoberto. O encanamento da sua casa de baixo está ligado na casa da minha filha, que mora na parte de baixo. E esses 5 anos de aborrecimento, os banheiros daqui e mais o tanque, dá excesso e dá entupimento e só eu gasto lá. Então eu mandei entupir, o que significa que vocês não têm mais banheiro, não tem lavanderia, não tem mais nada. Meu Deus. E aí, na igreja, tinha 3 homens que só trabalhavam com esgoto. E naquela época, trabalhar com esgotos de residencial, ganhava-se muito salário, ganhava-se muito bem. E quando a irmã Júlia foi pedir socorro para esses homens, eles falaram, olha, aqui eu não pego esse serviço da senhora. Primeiro, que o custo vai ser muito alto. E tem o risco, porque como a rua é inclinada, então você imagine, aqueles plainaram, né? O quintal dessa casa, o muro, ele estava a mais ou menos 80 centímetros do nível da calçada da irmã Júlia. Então, para abrir um corredor aqui, para fazer o cano lá embaixo, era muito arriscado. E a parede da casa? Ninguém sabia a estrutura como estava sendo feita. Aí todo mundo ficou sem saber o que fazer. Tinha um senhor que era funcionário da prefeitura, e ele foi buscar assistência social e trouxe um empreiteiro da prefeitura. E ela mostrou o problema da casa. Falou, olha, não tem jeito. Corre o risco de desabar a construção da casa de cima, corre o risco de trincar a sua casa, porque vai dar mais de 2,5 metros ou 2,5 metros de profundidade aqui. Vai quebrar toda essa calçada, vai quebrar toda essa escada. Vai mexer na estrutura toda. Vai mexer na estrutura toda. Um erro de projeto. Né? Um erro de projeto. Mas a casa, deram uma casa bonita para a irmã Júlia. Só que ninguém falou que utilizaram os encanamentos da casa de baixo, emendando na casa de baixo do vizinho. E quando dava o excesso, entupia tudo. E vai a mulher contratar gente para desentupir. Passava tempos, estava tudo entupido de novo. E aí ela me conta a história. Mas, irmão, secamente. Eu nunca trabalhei em obra, não entendo de obra, nunca estudei obra. Naquele momento eu só falei para ela, com delicadeza, com educação. Falei, irmã, eu sei que a senhora me vê nas suas orações da madrugada, mas eu não entendo de construção. Não sei o que fazer aqui. Eu peço desculpas, mas se os profissionais
que trabalham com isso desenganaram a casa, a prefeitura veio aqui. Sabe o que a prefeitura sugeriu para ela? Entupir a casa de baixo. Falou, se vocês quiserem, a gente encosta aí um monte de caminhão de terra, entope a casa de baixo e fica o quintal aqui, ó, livre para vocês. Foi a sugestão da prefeitura. Eu pedi desculpa para a irmã Júlia e fui embora. Que era, assim, aos olhos humanos, se chegaram os especialistas e condenaram. Condenaram. E eu fui para casa, não pensei na irmã Júlia, sabia que aquilo ali não estava no meu alcance, não sabia o que fazer, nada. Eu fui para casa, como eu trabalhava à noite, e eu tinha trabalhado naquela noite, bom, tirei o meu cochilo, dormi normalmente e tal. Alguma coisa que eu fazia durante a tarde, às vezes fazia algum bico, uma coisa e outra. Aquela noite, então, eu ia descansar, dormi. Meus queridos irmãos, eu tive um sonho. Alguém falava comigo, eu não via quem falava, mas eu sabia que era celestial, no sonho. E ele me mostrava o projeto de resolver o problema da casa da irmã Júlia. Meu Deus. Ele me deu todo o projeto, as medidas por onde começar, como fazer. Ele me deu todo o projeto. E ele falava, você vai fazer, você vai ser engrandecido, você vai ser honrado e todos vão te conhecer que verdadeiramente você é um vaso de Deus. E no sonho, me mostrou todos os detalhes de como eu deveria fazer. Ele falou, só que tem uma coisa. Isso deverá ser guardado em segredo. Irmão Emerson, irmão Elaine, eu nunca escondi nada da minha esposa, mas aquele sonho eu escondi. Segredo absoluto estava no sonho. Você vai ser bem-sucedido e você vai ser engrandecido e você vai ser honrado. Mas tem uma coisa, guarde em segredo. Ninguém poderá saber o que você vai fazer e de que maneira você vai fazer. Porque eu acho que também se contasse, a pessoa não ia ter... Você já passou lá tantos especialistas e condenaram. Como é que o senhor não é especialista? Aí o senhor recebe um projeto, se o senhor abre a boca e fala, ninguém vai acreditar que vai dar certo. E no dia que eu encontrei com a filha da irmã Júlia, eu fui até a casa da irmã Júlia, falei, irmã Júlia, eu nunca trabalhei com obras. Ela fala, mas o Senhor me mostra você trabalhando aqui. A fé dela, né? E eu fui para casa do irmão Emerson. Não pensei na irmã Júlia, não pensei na obra, não pensei em nada. De noite vem o sonho. Você não fale nada para ninguém. Segredo absoluto. Convoque toda a mocidade da igreja, convoque todos os filhos, genros da irmã Júlia. E todos os amigos, se tiverem homens na família, leve para te ajudar. Irmão Emerson, no dia seguinte eu acordei com uma ansiedade de encontrar na irmã Júlia, mas tudo que me foi mostrado nos sonhos, eu fui lá na casa da irmã Júlia. À tarde não tinha ninguém, porque todo mundo trabalhava. O portão ficava encostado, né? Não tinha fechadura. É só você puxar o trinco que você entrava. Até porque eu já tinha ido na casa dela 2 dias antes daquele sonho. E aí eu peguei, eu nem tinha essas fitas de profissional de trabalhar, que estica e recolhe tudo. Eu tinha 1 metro de madeira, 1 metro de madeira. Eu peguei o lápis daqueles de grafite grosso, Pedreiro. de pedreiro. Fui lá na casa da irmã Júlia, entrei lá nos fundos, eu falei, bom, nessa calçada aqui, quando termina o último degrau, tinha uma calçada para chegar na cozinha, onde tinha a lavanderia e os banheiros. Um banheiro da casa de baixo. Aí eu medi ali, eu falei, aqui no sonho tem que baixar meio metro. Aí eu contei, fui colocando 1 metro e fui subindo nas escadas e eu marquei. Eu levei, olha a falta de experiência, levei aqueles pedacinhos de madeira, e eu fui traçando a régua, olhando naquele nível, e fui até lá no portão. Na divisão das 2 casas,
na rua, em frente à divisão das duas casas, tem aquela... Não sei se é... Como é que fala? Passa a rede de esgoto na rua. Sim. Mas em determinados espaços, eles têm uma caixa de bloco. Sim, sim. E ali tem uma tampa. Boca de lobo? É isso, boca de isso. lobo. E ali eu vi que... Eu falei, eu vou trazer pelo corredor aqui, mas quando chegar na garagem eu vou trazer para cá. E tudo isso, tal e tal, tal. De noite eu fui embora para casa, tomei um café com a E Rita. você fez essas medições, não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém na casa. Aí de noite, eu sabia que de noite o pessoal Já ficou chega. 2 mensagens aqui para mim. De noite eu volto lá, aí tava todo mundo lá. Ô, irmão Milton, o senhor por aqui? Eu falei, mãe Júlia, lembra 2 dias atrás que eu estive aqui? E a senhora falou que a senhora me via trabalhando aqui na obra? Era Deus mesmo. É de Deus. Ela, como assim é de Deus? Como que 2 dias atrás você falou aqui que você não se via trabalhando, que você não entende? Então, irmão, mas eu vim dizer para a senhora, não é esse sábado agora, porque eu vou sair, vou trabalhar à noite de sexta para sábado, sábado eu não consigo ficar aqui durante o dia. Então, na outra semana, a senhora avisa todos os homens que tem na família, seus filhos, lá tinha um filho chamado Ademir, e na igreja nós éramos 2 parceirão, igual eu sou com você aqui. Uhum. E lá a gente se entrosava e tudo. Avisa o Ademir para ele chamar todos os homens da família, convida homens, amigos, ferramentas, tudo que tiver, tábuas, madeiras, pontalete, tragam tudo que tiver aqui. Irmão, você já viu essas furadeiras de rosca? Sim. No passado se usava muito, hoje em dia não se vê tanto, ou pelo menos eu não vejo. Conforme ela vai entrando, você vai engatando outro ferro. Isso, e vai é esse mesmo, é esse mesmo. Eu fui no depósito da... como se fosse na ponta, desculpa. Isso. É como se fosse uma serra-copo na ponta. Isso. Assim, Eu fui ali no depósito e eu comprei, porque a furadeira propriamente, ela vem só com 1 metro de cano, né? Sim. Mas elas têm a emenda, você compra quantos canos você quiser. Eu comprei 7 canos, comprei as luvas para ir fazendo as emendas, comprei tudo e convidei tudo. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no domingo, a igreja inteira sabia que eu ia fazer o serviço na casa da irmã Júlia. E o pastor Antônio de Levas, já idoso e tudo, ele me chama, conversa comigo em particular. Eu falei, irmão Milton, não faça isso. Você não é homem de obras. Você não sabe o que tem de altura para fazer valer passar o cano de esgoto daquela casa. Não faça isso. Nós temos 3 mestres de obras aqui, eles foram lá, ninguém se prontificou a fazer nada. Não faça isso. Aquilo ali não tem conserto. Obrigado, pastor. Obrigado. O senhor está falando, o senhor sabe o que o senhor fala. Mas eu vou fazer aquilo lá. Bom, você é maior de idade, não é? Então tá bom. Você falou que vai fazer. Eu, como pastor, estou livre de responsabilidade quanto a você. Eu falei, com certeza, o senhor está livre de responsabilidade. Meu irmão, quando foi naquele sábado, assim de gente, ó. E a irmã Júlia tinha um genro policial que fez escola de polícia comigo. Só que eu estava num batalhão e ele estava em outro. E ele falava para mim, Milton, você disse que não sabia, agora você volta e disse que vai fazer. O que você vai fazer? Eu falei, você acredita em mim? Se você falar que não acredita, não venha aqui no sábado. Eu só quero aqui homens que falam que acreditam em mim. Se você não acredita em mim, não venha, não preciso de você aqui. Ele era parente da... Ele era... Genro da irmã Júlia. Não, eu vou vir aqui para te ajudar, mas você não pode falar o que você vai fazer? Você está acreditando em mim? Sim ou não? E aí eu falei com firmeza com ele. Então venha sábado, não me faça pergunta. Venha sábado aqui para me ajudar. Meu irmão, cheguei lá, a casa assim, ó, 7 horas da manhã. Todo mundo curioso. Todo mundo curioso. Poucos eram aqueles que estavam acreditando. Era a irmã Júlia, o filho dela, o Ademir, e tinha mais uns 2 irmãos da igreja, da mocidade. Não, se o irmão Milton falou, tem jeito. E o restante, curiar. Mas estavam lá para ajudar. Sim. Aí, primeira coisa, cheguei, falei, olha, do último degrau até chegar aqui, ó,
na divisa da lavanderia, pode começar a quebrar essa calçada aqui até meio metro de profundidade. E enquanto eles estavam quebrando ali, eu subi os degraus da escada e tinha a porta que dava para a cozinha e um pouquinho mais para frente tinha um vitrô que ali tinha um banheiro que dividia a cozinha e a sala. Eu falei, aqui ó, 1,5 metro, 80 centímetros. Pode começar a cavar aqui. São todas as medidas que Deus te deu no sonho. Tudo no sonho. Tudo que eu estava fazendo ali foi dito no sonho. Foi mostrado no sonho. E aí, cavaram e foi levado a terra lá para a gente poder trabalhar sem muita sujeira. E aí, o que fez? Um rapaz sentado aqui no chão e eu fiz, não sei como é que chama, eu fui na serralheria porque eu tenho que fazer uma cruzeta de rosca, não sei se é 3/4 que fala a medida daqueles canos, eu peguei 2 de rosca para fazer uma cruzeta. Certo. E rosqueei. Então eu tinha 1 metro. Por quê? Uma pessoa ia ficar sentada e empurrando com o pé. A outra, como tinha 4 buraquinhos, ele pegava um ferro, virava para cá. Voltava e virava para cá. E o outro com o pé ia empurrando. E a cavadeira foi. E ajudando. O que estava fazendo o buraco do lado do vitrô, ele começou a afundar. E eu mandei colocar tábuas do lado, porque eu não sabia se alguma terra, porque aquele muro do vizinho de cima, ele tinha 80 centímetros acima do nível da calçada da irmã Júlia. Certo. Então, eu falei, se desabar isso aqui, vai me matar a gente aí. Mas eu sabia que não ia desabar. Mas eu tinha que mostrar tranquilidade, conforto e segurança para quem estava comigo ali. E eles começaram a cavar e as tábuas foram descendo. Daqui um pouco, um grito de aleluia. A cavadeira apareceu naquele buraco lá embaixo. Eita glória, olha o mistério. Mas, irmão, foi uma gritaria de alegria. E aquele zum. Eu falei, agora aqui, vamos colocar cano aqui. Colocava os canos ali, empurrando daqui para lá. Foi empurrando, e é luva que chama, né? Coisa de emenda um cano no outro. Foi colocando, quando chegou aqui, para por aí. Agora vamos lá na garagem. A garagem tem bastante espaço. Com a garagem eu já me afastei um pouquinho mais do muro do vizinho. Certo. Mas mandei fazer 2 metros para poder vir em cano de lá para cá também. Aí foram fazer o buraco e tudo. Dali um pouquinho, outro grito de alegria. De lá para cá, a cavadeira apareceu aqui também. Aí, o que faltava? Começar a juntar os canos da lavanderia. Aí, chamei um que entendia de pedreiro. Falei, você vai quebrar o banheiro aqui, ó, porque o cano sai daqui e vai para lá, para a casa do vizinho. Nós vamos interromper. Ele não vai mais daqui para lá. Um breve aqui, ó. Antes de continuar essa história. A casa da irmã Júlia a casa de baixo já estava há 10 dias sem usar a casa de baixo, porque não tinha banheiro, não tinha lavanderia, não tinha pia, não tinha nada. Estava tudo interrompido. Eu fui na casa do vizinho, da vizinha. O senhor veio falar o que aqui? O senhor veio pedir para desentupir o cano da casa da vizinha? Mas eu queria conversar com a senhora. Falei para ela, olha, eu trabalho nessa empresa, sou responsável, eu quero fazer para a senhora o seguinte. A senhora ainda não tampou lá o banheiro da senhora? Não, só o cano está tampado. Eu vou fazer por escrito uma responsabilidade civil minha com a senhora. Eu pago todo o prejuízo se eu não concluir o serviço no sábado, no dia tal. Eu faço por escrito e levo em cartório e mando reconhecer firma. Isso é que é ter fé e acreditar. Irmão Emerson, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que aquele sonho era um sonho verdadeiro, como verdadeiro foi o sonho do rei Salomão com Deus. Ela falou, moço, eu estou sentindo muita verdade no que o senhor fala, estou sentindo muita segurança. Enquanto o senhor vai no cartório reconhecer sua assinatura, eu já vou mandar abrir aqui. Daquele dia em diante, a casa da irmã Júlia já voltou a funcionar. Tinha banheiro,
tinha tanque, tinha pia, tinha tudo. E eu levei a carta para ela com firma reconhecida. Toda a minha responsabilidade. E aí, no domingo, o nome do irmão Milton estava lá no alto. O termo de responsabilidade. Quando foi na outra semana, no sábado, porque aí eu tinha folgado, eu tinha dormido em casa de sexta para sábado, então o sábado eu estava inteiro. Aí, irmão Emerson, de lá para cá, foi um grito de aleluia. A cavadeira apareceu de lá para cá. Aí eu falei, agora vamos desviar aqui, ó, da calçada, vamos levar para lá. E aí eu fui levando, até que chegou pertinho dessa boca de lobo. Aí alguém que entendia quebrou aquela parede, de maneira que não caísse pedaços de bloco lá para dentro, para não dar entupimento. Aí emendamos o cano. E lá no banheiro, na lavanderia, já fechamos o cano de ligação para a casa da vizinha. E agora já ia a água no sentido contrário. Falei, gente, dá descarga, abre os tanques, abre todas as torneiras. Tudo funcionou perfeitamente. Glória a Deus. Tudo funcionou perfeitamente. Aí quando deu 3 horas da tarde, a gente já estava tampando, né, tudo direitinho. Aí aqueles 3 mestres de obra foram lá. Ah, desse jeito aí eu também fazia, mas não fez. Mas não fez. Desse jeito aí, porque todo mundo dizia, para quebrar essa escada, vou cobrar tanto. Depois, para refazer a escada, vou cobrar mais tanto. Todo mundo falava só pensando em cifrão. Isso lembrou da promessa. E tem outra, né? Eu comprei no material de construção aqueles canos, a cavadeira, tudo com cheque pré-datado. Eu não tinha aquele dinheiro. Mas eu cumpri, porque o pastor falou, eu não te ajudo em nada. Eu falei, também não estou te pedindo. Irmão Emerson, quando foi 5 horas da tarde, nós tínhamos já colocado a terra no nível e tinha comprado também um saco de cimento, um pouco de areia. Irmão Emerson, eu só não tinha dinheiro para fazer o piso, a pedra, né, a calçada. Mas o contrapiso estava tudo no plano, assim, ó, tudo certinho, assim, ó. Pastor, você não queira imaginar. Isso foi no sábado, no domingo. Não teve culto. Todo mundo testemunhando o irmão Milton. A irmã Júlia pediu para dar testemunho, as filhas da irmã Júlia, o tenente que era genro da irmã Júlia, todo mundo testemunhando do irmão Milton. O irmão Milton não é mestre de obra, o irmão Milton não pensou em dinheiro, não pensou em arrancar dinheiro de ninguém. Irmão Milton, o senhor, e aí começaram os elogios daqui, de lá e tal, e o pastor, irmão Milton, o senhor me desculpe, eu não entendo de obra, e eu estou vendo que o senhor também não entende, mas o senhor fez coisa que os que entendem não tiveram coragem de fazer. Não tiveram coragem, e os que tinham coragem falaram que quanto ia cobrar e a irmã Júlia não tinha dinheiro para pagar. E o senhor fez uma coisa linda, maravilhosa, e o senhor nunca trabalhou com obra. E essa é a história da irmã Júlia. Pastor, olha, fica tantas mensagens. Primeiro, aquilo que Deus te revelou em segredo, mantenha em segredo. Mantenha em segredo. Esse já é o primeiro. O segundo ponto é que assim, o senhor comentou que o senhor traçou uma linha com um nível e um lápis de pedreiro. Não eram as ferramentas corretas. Então, quando Deus te manda fazer, não se limite pela ferramenta que você não tem. Acredite na palavra. Terceiro, não esteja perto de pessoas que não acreditam no seu sonho. Que foi quando o senhor separou essas pessoas. Que o senhor falou, eu quero aqui comigo só quem acredita no meu sonho. Só no sonho que Deus me deu. Só que eu não falava que eu tinha recebido do sonho. Eu falava que eu decidi fazer. Entendi. Até isso só teve segredo. Até isso. Nem falou que foi eu decidi que eu vou fazer. Eu não falava do sonho. Porque senão iam dizer... Assim como a irmã Júlia falava que ela me via trabalhando, falou, mas o irmão Milton não entende de obra.
Porque o irmão Milton, eu oro de madrugada, eu vejo o irmão Milton trabalhando aqui. Era para ter a certeza que foi Deus mesmo, né? Que Então, capacitou. eu não falei do sonho para ninguém. Eu não falei do sonho para ninguém. Eu só falava, eu decidi fazer, eu vou fazer. Mas de que forma você vai fazer? Você está acreditando na minha palavra? Venha. Você não está acreditando? Não precisa vir. Não preciso de você. Eu só preciso das pessoas que acreditam no que eu vou fazer. E o policial, com mais intimidade, mas meu, você não pode me antecipar o que você vai fazer? Você acredita no que eu vou fazer, você venha. Você não acredita no que eu vou fazer, não venha. Eu não preciso de pessoas duvidosas do meu lado. Meu Deus. Já se aparta de pessoas que não estão no mesmo propósito. Irmão, vai melhorar. Para a igreja, eu nunca falei que tudo aquilo foi me mostrado em sonho. Nunca eu falei isso para a igreja, nem para a irmã Júlia, nem para ninguém. Nunca eu falei. Só falei para minha esposa depois de tudo feito, porque as minhas filhas faziam parte da mocidade. Mas pai, como é que você foi se envolver com aquilo ali? Falei, filha, tem certas coisas que a gente vê como fazer e a gente só tem que ter a coragem de fazer. Foi o que aconteceu comigo. Eu olhei, analisei, eu falei, tem jeito. Eu só precisei conferir algumas medidas. Fui lá, conferi e eu vi que tinha jeito. Mais um ponto. O senhor falou que o senhor não tinha o dinheiro das ferramentas, mas o senhor foi atrás. Qual que era o recurso daquela época? Não tem hoje, mas o cheque predatado. Cheque predatado. Mais um ponto. O senhor empenhou a sua palavra para a vizinha. Para a vizinha. Porque você cria na promessa. Então, se Deus te deu a promessa, pode empenhar a palavra. Amém. Se você está debaixo da direção. Põe o pé que Deus bota lá o chão. E o principal, compaixão. Compaixão. Por essa viúva. O que adiantava ter uma casa bonita, bem acabada aos olhos de quem passava ao nível da rua? Saber que 2 filhas moravam lá e iam estar desamparadas. Enquanto o senhor toma uma água, eu tenho um recadinho aqui para você. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Voltamos. Eita, Elaine do céu. Eu falo, olha, toda vez que você tiver a oportunidade de estar com o pastor Milton, pede para ele contar qualquer história. Você vai ver uma série de pregações. Ali. O Emerson teve um dia que ele falou para mim assim, toda vez que eu levo um problema pro pastor Milton, ele me conta uma história. Nessa história, ele me dá a solução. E por isso que eu perguntei se era intencional ou não. Pastor Milton, a gente está se aproximando do final. E o senhor tem sempre uma palavra de direção. O Espírito Santo já usou o senhor hoje aqui, para quem não entendeu nada, né? Para quem não está entendendo, o senhor já conversou aqui com uma pessoa hoje e Deus já usou o senhor. E debaixo desse mesmo Espírito Santo, queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui, ó. Qualquer palavra em 1-2 minutos que Deus colocar no seu coração, manda um recado para quem está assistindo pra gente. Olá, amigos, boa noite. É sempre um prazer poder falar com vocês da parte de Deus, espiritualmente falando. A fé, ela não existe porque você fala, eu tenho fé. A fé, ela tem 3 tempos. Ela tem um momento para acontecer. Você tem que ter uma atitude. E essa atitude tem que estar cheia de coragem. Essa é a fé. Exemplo de Daniel. Daniel, ele estava como homem de confiança do rei, mas ele nunca deixou de orar ao Deus Criador dos céus e da terra.
Ele orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém, mesmo sabendo que tinha uma ordem que lhe proibia de fazer isso, mesmo que custasse ser jogado na cova dos leões. Ele nunca deixou de acreditar em Deus e nunca se afastou da sua fé. Guarde a sua fé, é a sua salvação de vida. Eita, glória a Deus, é isso aí. E aí, Dona Elaine? Meu Deus. A Elaine, quando solta muita chave, se ela me dá uma voada. Não, aqui, não é que vou, não. Eu fico absorvendo, né? Pra não perder. Você tem que gravar esse episódio. Compartilhem esse link. Se inscreva no canal. Olha só quantas chaves foram liberadas hoje. Pastorzão, quer mandar um beijão pra alguém? Quero para minha esposa. Dona Rita. Esposa, você está em casa e eu estou aqui ao lado do Emerson, da esposa Elaine e a sua equipe maravilhosa. E nós estamos aqui falando do nosso amor, do começo do nosso amor, das nossas lutas, das nossas alegrias. E aquela vez que eu entrei no centro de Macumba e eu falei, Senhor, recebe o meu jejum, que era para a solução de um problema no meu serviço. Eu falei, Senhor, eu estou dentro de um centro de Macumba e a tua palavra diz, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E eu estava sozinho. Senhor, e agora? Senhor, o jejum que era para resolver um problema de trabalho, aceite para que nesse momento o meu jejum possa fazer valer a minha fé em ti, Jesus. E quando eu saí do banheiro e fui ao encontro, e aquela pessoa que dirigia aquele trabalho no centro de Macumba, ele pegou na minha mão, nunca tinha me visto. Ele falou, eu vou fazer um passe para que tudo corra bem na sua faculdade. Emerson, aquele homem nunca tinha me visto. Vou te dar um passe para que tudo corra bem na sua faculdade. E para você saber que eu tenho o poder, eu vou dizer a cidade que você nasceu. Eu estava seguro na mão dele. E eu dizia em espírito, Jesus, não me deixa passar vergonha. Jesus, não me deixa passar vergonha. Jesus, não me deixa passar vergonha. E eu comecei a sentir virtude de Deus. E eu vi que a garganta dele travou, ele não podia falar. E aí a voz dele voltou. Ele falou, eu fui proibido por aquele homem lá de cima de falar a cidade que você nasceu. Porque você faz parte do povo lá de cima. E aí, Emerson, ele tira o chapéu, ele tira o paletó, ele tira a gravata, não era um homem. Era uma mulher. Que o inimigo, quando usava aquela mulher, ela ficava em formato de figura de homem. E ela vestia um terno, colocava uma gravata e colocava um chapéu. E ali ela fazia o trabalho como se homem fosse. E passado alguns dias, eu fui transferido de um departamento para outro departamento. E alguns dias depois eu encontrei a pessoa que me levou naquele centro. Eu falei, ô meu amigo, que bom te ver. Estamos juntos mais uma vez. Maldita hora que eu te conheci. Agora, meu pai de santo nunca mais abaixou naquele centro. E eu não sei o que fazer da minha vida. Toda a minha vida profissional era aquele centro espírita. Eu louvo a Deus porque Deus, quando eu menos espero, Deus está me usando. E eu estou fazendo a obra de Deus por esse mundo afora. Amém, em nome de Jesus. Amém. Mais um episódio, mais uma vez eu te peço para que você se inscreva no nosso canal. E, lógico, compartilhe esse link. Um grande beijo, eu aguardo você na próxima semana.